Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança? Hoje eu gostaria de abordar um termo muito específico que é o neoclassicismo, ou seja, a dança neoclássica. Eu costumo ser convidado, às vezes, para jurado e assisto muita dança neoclássica pelo Brasil e pelo mundo, mas às vezes eu acho que, apesar da alta qualidade do que é apresentado, que aquilo às vezes está mais ou para o lyrical jazz ou para o contemporâneo, mas então é bom a gente saber um pouco da história do neoclassicismo na dança. Esse termo chegou tardiamente, como todos os outros termos, o romantismo, o impressionismo, chegaram na dança tardiamente, se comparados à literatura, às artes plásticas, à música. No início do século XIX, o neoclassicismo definiu um gênero literário e artístico que veio lá da antiguidade. O termo balé neoclássico é usado para coreografias baseadas na dança clássica, mas com algumas modificações, como posições angulares, articulações quebradas, saídas de eixo, pés paralelos, etc. Muito importante lembrar que a grande precursora desse movimento foi Isadora Duncan, uma bailarina americana que em 1905 chega trazendo trajes vaporosos, cabelos soltos, pés descalços, e através dessa tradição ela propõe uma nova forma de dançar e que terá uma grande influência nos coreógrafos de então, principalmente em Mikhail Fokine, que vem com os balés russos de Diaghilev no início do século XX e conquistam o mundo. Eles trouxeram muitas obras de Fokine, mas o passo decisivo para o neoclassicismo se deu através do L'après-midi d'un faune de Nijinsky, que causou um grande escândalo. E um escândalo ainda maior foi a sua Sagração da Primavera, com música de Stravinsky, e a partir daí foi um movimento completamente diferente na dança. Em linhas gerais, o balé neoclássico ele é caracterizado por colaborações entre artistas modernos, tais como Georges Balanchine e Serge Lifar. Nós falaremos deles mais para frente. Eles reivindicavam para eles o termo neoclassicismo em suas coreografias. Os dançarinos do balé russo chegam à França trazendo novas ideias em oposição ao considerado então velho estilo de Petit Pas. A música trazia um novo conceito, a cenografia, a maneira como os bailarinos se colocavam em cena, tudo isso influenciou muito a dança cênica a partir de então. Mas essa breve síntese operada por Nijinsky entre a dança clássica e a dança moderna, ela será praticamente enterrada viva. Ele fez pouquíssimos trabalhos. Então essas duas correntes, elas permanecerão separadas, tanto na Europa quanto na América. Quando em 1929 faleceu Serge Diaghilev, houve uma reviravolta no mundo da dança. Balanchine, que já despontava como um coreógrafo de talento, embora fosse ainda muito jovem, ele foi convidado para dirigir o Ballet da Ópera de Paris, mas ele teve um problema de saúde, não pôde assumir, e em seu lugar assume Serge Lifar, também um jovem bailarino e coreógrafo russo, que trabalhava para balés russos de Diaghilev, e ele define a arte coreográfica para a sua própria glória. Ele reinou na Ópera de Paris entre 1930 e 1958, com um breve intervalo de 3 anos. Ele é o inventor do termo coreógrafo e ele também introduz nos seus balés a 6ª e a 7ª posições dos pés. Pela primeira vez, essa palavra neoclássico é usada para definir um estilo. Ele criou obras emblemáticas, a mais notória é a sua Suite en Blanc. Ele estiliza os gestos da dança clássica e romântica do século XVIII através de uma busca de uma representação de estátuas antigas e modernas. Paralela às criações de Lifar, havia também outro russo chamado Leonid Massine, que também era protegido de Diaghilev, que se instalou em Monte Carlo e criou obras muito importantes, tais como Coreartium, Le Presage, obras estas que hoje em dia, quem remonta pelo mundo, não é ninguém menos do que a mestra Tatiana Leskova, que vive no Brasil.
A década logo após a guerra, a década de 50, ela é considerada um período de proliferação artística muito pulsante. E foi nesse período também que apareceram os balés do Marquês de Cuevas, criando também obras neoclássicas. Nessa companhia do Marquês de Cuevas trabalharam muitos coreógrafos, muitos artistas importantes, tais como John Taras, Skibini, Bronislava Nijinská, William Dollar, Janine Chahar, entre outros. Na década de 50 também, Balanchine ele migra para os Estados Unidos e lá ele se estabelece como o grande mestre do balé neoclássico. Balanchine foi formado pela Escola Imperial do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, e ele era considerado o mais russo dos coreógrafos americanos. Ele tinha a linguagem da dança como uma ciência, e ele tinha o mesmo amor pela dança do que Petipa. Desde a sua primeira obra, Serenade, que foi criada em Nova York, até os seus últimos balés, ele abordou diversos gêneros, e ele fez puros balés neoclássicos, e ele fez alguns balés tipicamente americanos, tais como Who Cares, Western Symphony, Star and Stripes, e ele fez também balés experimentais tais como Bugaku, e ele fez uma coisa muito interessante chamada Variações para uma Porta e um Suspiro. Que título inspirado, não? O desafio, antes de tudo, para essa gente era questionar a linguagem. Enquanto para os neoclássicos, trata-se de reinventá-la dentro de um código do qual eles são herdeiros. Ou seja, os contemporâneos os modernos, reinventar uma linguagem. Os neoclássicos, eles são herdeiros de uma linguagem clássica e eles querem apenas aperfeiçoá-la. Apenas, entre aspas, né? Paralelo ao trabalho de Balanchine, em Nova York, havia um outro grande coreógrafo chamado Jerome Robbins, que veio a dançar porque sua irmã mais velha estava tendo aulas com uma aluna de Isadora Duncan em Nova York. Ele, além de seu grande sucesso na Broadway, anos depois, como coreógrafo, ele foi o coreógrafo da versão para o teatro, a primeira versão para o cinema de West Side Story, entre outros trabalhos. Fez Marujos do Amor. Robbins é muito interessante que ele flertava com a obra de Nijinsky. Ele fez, por exemplo, revisão do L'Après-midi d'Anfone numa obra visionária. Nesse período também na França havia Roland Petit, que era praticamente o herdeiro de Serge Liffard, criando obras impactantes e super importantes, tais como Le Jeune Homme la Mort e Carmen, criada para sua musa inspiradora e bailarina fetiche chamada Zizi Jeanmaire. Anos mais tarde, ele coreografou para a Ópera de Paris obras emblemáticas como Clavigo, Notre-Dame de Paris. Eram balés que eram muito arrojados e traziam padedês cheios de lirismo, muitas variações clássicas de bravura e que convivem com quadros ousados e fantasias sexuais, já que não tem nada de acadêmico do que ele fazia. Por outro lado, havia Maurice Béjart, que com sua Sinfonia para um Homem Só cria uma vertente de dança neoclássica europeia. Béjart criou sua própria versão para a partitura da Sagração da Primavera, que foi um grande sucesso, e depois ele criou a Missa para o Tempo Presente, que são obras que eram influenciadas por suas inúmeras viagens ao Oriente. Ele encenou seus balés em estádios, circos, parques e também em grandes teatros ao redor do mundo. Nesse mesmo período, havia na Inglaterra dois grandes coreógrafos chamados Frederick Ashton e Kenneth Macmillan, que deram uma forte personalidade ao Royal de Londres. Eles criaram obras narrativas, mas também obras de dança neoclássica de primeiríssima qualidade. Eles fizeram trabalhos brilhantes como Variações Enigmas, Dança Concertante e Variações Sinfônicas, o Ashton. O Kenneth Macmillan criou Elite Syncopations, Glória, A Canção da Terra. São verdadeiros tratados de dança neoclássica. Ainda nesse período, havia em Stuttgart um coreógrafo sul-africano chamado John Cranko, que faleceu muito jovem, mas foi um coreógrafo extremamente talentoso. Ele era predominante teatral, ele trabalhava com obras narrativas, mas ele também trabalhou com linguagem neoclássica, e em sua breve vida ele deixou não somente os seus balés shakespearianos, mas trabalhos de grande impacto como Brouillard, Opus 1, Jeu de Cartes e Initials,
RBME, criado para os primeiros bailarinos da companhia, que eram Richard Cragun, Birgit Kyle, Egon Madison e a musa brasileira Márcia Aidê, que foi a bailarina inspiradora de John Cranko para tantas obras espetaculares. A partir de Stuttgart, desse momento de John Cranko, foram nascendo outros grandes coreógrafos que se dedicaram e se dedicam até hoje a trabalhar as nuances da dança neoclássica, tais como John Neumeier, Uwe Scholz, William Forsythe, Iri Kilian e outros e outros e outros. É uma fonte de bailarinos e de criatividade. No final da década de 70 havia uma grande disputa de terreno entre os criadores clássicos, modernos e contemporâneos. E coube a ninguém menos do que William Forsythe contemporizar este antagonismo estúpido, essa rivalidade estúpida entre essas várias vertentes. O talento coreográfico de Forsythe foi descoberto por John Cranko, pouco antes de sua morte, e foi consagrado alguns anos depois, a convite de Rudolf Nureyev, onde ele foi criar na Ópera de Paris o balé In the Middle, Somewhat Elevated, para ninguém menos do que a diva Sylvie Guilhem. Ele criou um balé de estilo neoclássico, levado às últimas consequências físicas, espaciais e sonoras. Reconfigura o vocabulário de Balanchine, ele é reconhecido por isso. Ele despertou a atenção tanto de tradicionalistas quanto de entusiastas contemporâneos, por sua audácia, sua estrutura clássica totalmente revisitada, seus movimentos frenéticos e seu ritmo alucinante. Ele reabilita bailarinos modernos e clássicos, transformando-os em veículos de ideias arrojadas e desafiadoras. Simples assim. Dentre esses coreógrafos que eu já falei, eu não posso deixar de citar alguns nomes de outros coreógrafos que continuam a trabalhar nessa linha neoclássica, fazendo enorme sucesso. Dentre eles, Benjamin Millepied, Nacho Duato, Mauro Bigonzetti, Christopher Wheeldon, Alexei Ratmansky, Crystal Pite, Jean-Christophe Maillot, Justin Peck, entre outros que fazem um trabalho top nessa linha específica de dança. Um capítulo à parte mereceria o movimento de dança neoclássica no Brasil, mas isso exige um vídeo especial para que a gente não fique muito longo aqui. É um assunto muito rico. Eu só posso adiantar que o Brasil teve companhias, entre elas o Balé Estágio, o Guaíra, o Castro Alves, os municipais do Rio, São Paulo, o Grupo Corpo, entre outros, que se aventuraram nessa modalidade de expressão artística e o fizeram com competência e galhardia. Eu sou um apaixonado por dança neoclássica. Aliás, eu sou apaixonado por todo tipo de dança. Eu acho que não existe fronteira nesse amar o movimento, amar a música, amar a inteligência, o uso do espaço, do corpo como manifestação do espírito e da alma. Espero que você tenha gostado desse assunto. Eu tento falar um pouco rápido para que caiba o máximo de informação dentro de um vídeo mais curto. Eu agradeço a todos a atenção e eu espero que você goste. Se gostou, dê um like, converse sobre dança com seus amigos e com seus colegas. E até um próximo vídeo e ficamos por aqui. Um abraço!